Eu nem sei por onde eu começo a falar desse filme, porque, assim, a real é que eu não assisti nenhum filme anterior a esse filme, mas isso não me impede de elogiar, de criticar, de falar. E por sinal, eu gostei desse filme, gostei muito, mesmo sabendo que tem muitos elementos, narrativas e até mesmo personagens semelhantes a dos filmes anteriores. E o filme que eu quero falar aqui com vocês é um filme que até demorei pra fazer vídeo, porque eu tava ainda digerindo tudo que eu senti desse filme, que é o novo filme da franquia Alien, chamado Alien Romulus. Então, sou o Kleber Fernando, senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui a gente já começa num contexto de um planeta totalmente distópico, sem condições. A gente vê que é tudo muito precário. Se brincar, acho que até o sol não bate lá, ele é coberto de nuvens, poluição, entre outras coisas. E a gente acompanha aqui nossa protagonista, que é a Rain, junto do seu irmão Andy. Vale ressaltar que o Andy ele é um pouco introspectivo, que logo depois vai entender um pouco porque ele é assim. E dado o contexto do planeta, a gente vê que a Rain ela quer ir embora junto com seu irmão para outro planeta, que aqui é o planeta chamado Ivak. Aparentemente esse planeta tem boas condições, então as pessoas oferece sua mão de obra ali para conseguir como se fosse uma passagem para depois ir para esse planeta. Só que é o seguinte, quando a Rain tá conseguindo uma passagem ali pelas horas de trabalho que ela teve, as horas são triplicadas, ela teria que trabalhar mais que o triplo, tipo, ela já tava, vamos supor que ela tinha uns 20 anos, ela teria que trabalhar o triplo até os 60 anos praticamente, então isso seria absurdo, não teria como ela ir para esse planeta. Então você já vê todo o contexto social ali inserido no filme, nesse planeta, onde você vai crescer, reproduzir, trabalhar, mas vai viver ali naquela condição precária. Então, indignada com isso, a Rain acaba desistindo da ideia, o Randy até tá ali sofrendo um bullying com as pessoas, e logo em seguida eles vão até um grupo de amigos deles que já conhecem já faz um bom tempo. Chegando nesse grupo de amigos que aparentemente são amigos de infância, a gente consegue ver pelas fotos que eles tinham ali, então eles já se conhecem, então não precisa de um contexto ou um aprofundamento tão detalhado assim. A gente conhece justamente o Tyler, a Kay, que é a irmã do Tyler, o Bjorn, que é o primo, e a própria Navarro. Então a gente já vai conhecendo um pouquinho dessa galera junto com a Rain e o Andy, que são praticamente os protagonistas ali. A gente descobre que o Tyler, junto com seus amigos, ele faz uma proposta para a Rain para eles pegarem a nave, que estão ali, uma nave bem mais surradinha que eles têm, para ir até a estação espacial, que tem uma nave abandonada lá. E chegando lá, eles poderiam pegar alguns materiais para suas naves, mas principalmente o material de criogenia, visto que eles querem ir para Ivak, mas sem precisar trabalhar ou conseguir alguma passagem. Eles querem ir com a sua própria nave. Só que é o seguinte, para ir para Ivak dura mais ou menos 9 anos, então eles ficariam em criogenia e quando acordassem já estariam lá. Então eles precisam desse material nessa nave abandonada. Então é meio que já mão na roda, entendeu? É só chegar lá, pegar os materiais, botar na nave deles, dormir e acordar já em Ivak. Apesar de ser receosa e apesar um pouco cautelosa com seu irmão, né, que é o Andy, que a Rain tem essa necessidade de proteger o próprio Andy, a Rain acaba topando e eles vão justamente para essa nave. Porém, mal sabia eles que o pior está justamente nessa nave. Começando aqui com a parte técnica, eu queria falar sobre o trabalho do diretor e também roteirista, o Fede Alvarez. Ele faz um excelente trabalho aqui, só tenho elogios a falar sobre ele aqui. Ele é um cara que já fez alguns filmes, na verdade um filme da franquia Evil Dead, como também ele fez um filme que acho que vocês já devem conhecer, que é O Homem nas Trevas. Então ele consegue trazer uma atmosfera muito boa desses dois tipos de filmes aqui, não só a questão do horror, mas também a questão do suspense, a questão da fotografia e principalmente na questão da filmagem. Ele tem excelentes jogos de câmeras, principalmente nas cenas que tem alguma gravidade ali, parece que a câmera está junto com os personagens emulando aquela gravidade, como também outras cenas que acabam impactando, e principalmente na fotografia, tem ótimos tons de vermelho em algumas cenas de tensão, como também tons de azul, traz esse sentimento de alerta, de emergência, então tudo dá uma certa agonia nesse filme. Sem falar também toda a trilha sonora, como o filme vai se passar todo naquela estação espacial ali, ele consegue surpreender muito, ele tem todo esse design retrofuturista que traz elementos meio que ultrapassados, mas ao mesmo tempo modernos, até porque tá tudo acontecendo no meio do espaço. Sem falar também a questão da própria trilha sonora, a questão da própria estação espacial em relação ao som, faz a gente ficar aflito, os alarmes, os barulhos, entre outras coisas, faz a gente se empolgar mais ainda. Esse filme, apesar de ter um orçamento até um pouco caro, de 100 a quase 200 milhões ali, eles conseguiram trazer ótimos efeitos, ótimas paisagens, ótimas fotografias, principalmente a questão técnica em relação ao CGI. Eles usaram muitos efeitos práticos, isso melhorou e muito a qualidade desse filme. E ele, apesar de ser um filme que traz muitos elementos antigos dos filmes anteriores, eles conseguem inovar e surpreender do começo até os últimos minutos, principalmente ali no finalzinho. Já no caso do elenco, como eu falei pra vocês, aqui o contexto do filme já deixa o elenco já um pouco mais próximo, não são pessoas desconhecidas ali,
mas eu queria dar aqui um certo crédito à própria Kylie Spain, que ela faz a própria Rain, e ao David Johnson, que ele faz o Andy. Eles fazem um excelente trabalho aqui, como também os outros atores, mas eles são o destaque principal desse filme. A Kylie Spain, que já vem se destacando cada vez mais, como o último filme ali, que é o Guerra Civil, agora Alien Romulus, ela vem crescendo cada vez mais. O David Johnson, eu nunca tinha visto nenhum trabalho dele, e pra mim, ele rouba muito a cena aqui com o Andy. O Andy traz essa vibe introspectiva, mas também consegue surpreender bastante, que eu logo vou adentrar com vocês. Mas o ator, ele consegue trazer várias facetas, surpreender bastante do começo ao fim. Isso é muito interessante, como o ator ele consegue fazer a gente não esperar nada dele. Tipo, ou você acha que o Andy vai fazer alguma coisa muito absurda, ou a gente fica preocupado com o que vai acontecer com ele. Então a gente nunca sabe o que o Andy realmente está pensando. Isso é muito certeiro aqui. E muita gente fala, né, que a Kylie Spain, será que ela tá melhor que a antiga personagem do Alien? Justamente feito pela Sigourney Weaver. Mas aqui, eu diria que a Rain é uma ótima protagonista. Ela consegue ter seu destaque, ela consegue trazer uma certa crueza ali, e até mesmo você consegue acreditar em tudo que a personagem faz. Não é aquela coisa tipo, meu Deus, que mentirada isso aqui. Não, a personagem é muito bem pé no chão, as motivações dela são pé no chão, junto com essa parceria com o Andy ali. Então são ótimos acertos em relação a essa divisão de protagonismo aqui. Claro que não só se vive de elogio, eu também queria dizer que o filme tem alguns Deus Ex Máquinas, algumas saídas e conveniências de roteiro, mas isso não tira a própria experiência do filme. Apesar de ter várias temáticas, várias coisas interessantes aqui, ele consegue surpreender do começo ao fim. Como falei em temática, dentro até mesmo questões dos filmes anteriores, como os casos dos sintéticos aqui, a questão da classe social que a gente viu aqui no planeta, até mesmo como a gente enxerga os aliens aqui nesse contexto do próprio filme. Então é muito interessante que o filme não é só tipo um filme de terror qualquer, sabe? Ou então um filme de ação qualquer. Eu percebo que esse filme aqui, pelo que eu vi, ele está entre o primeiro e o segundo filme cronologicamente. Ele tem muito também do próprio terror, mas também muito da própria ação. E também traz esse contexto social, esse contexto de várias formas existenciais, a questão dos sintéticos, entre outras coisas. Então, não é um filme só de terror ou só de ação. Ele impacta, ele traz questionamentos, coloca a gente para pensar, e isso é muito interessante. Mas como eu falei aqui, tem algumas falhas aqui e ali que podem melhorar nos outros filmes. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas o próprio Fede Alvarez já confirmou que ele já está trabalhando uma possível continuação e desenvolver algumas coisas aqui que a gente vai ver, não só desses personagens, mas desse próprio universo, que vai surpreender bastante. Minha nota para esse filme é a nota 9, apesar de saber que ele pega elementos e contexto dos filmes anteriores, mas ainda assim eu gostei muito, consegui nutrir um carinho, consegui me empolgar e ver certas inovações aqui. É um filme que surpreende muito, principalmente se você vê na sala de cinema. Sério, o som, a imagem, isso tudo é muito incrível. Então, super recomendo pra você. Vá tranquilo, sem pensar em nada. Pode assistir sem precisar assistir os outros filmes, mas minha nota pra esse filme é a nota 9. E agora começa a parte com spoilers. Então, se você não quer ver ou quer ver, fiquem avisados. Rain, Andy e seus amigos entram na nave ali bem surradinha da Navarro e vão direto para a estação espacial. Vale ressaltar que o Andy, ele é um sintético, sim. Ele consegue, mesmo sendo um sintético, trazer essa dualidade de emoções aqui presente. E aí eles precisam principalmente do Andy, porque ele vai destravar as entradas ali da própria nave, que eles não sabem como acessar. Então o Andy, como é sintético, ele tem meio que um acesso já direto ali. Chegando lá, só os rapazes vão entrar. Então o Andy, o Tyler e o Bjorn, eles entram lá na nave. O Bjorn não gosta muito do Andy, até porque ele tem um certo preconceito, visto que um sintético, para salvar a maioria, acabou sacrificando, deixando sua mãe morrer. Então a gente vê o Bjorn implicando com o Andy toda hora. A Rain já fica aflita, o Tyler fica agoniado, mas ainda assim eles estão entrando numa sala ali. E de repente eles entram numa sala que tá justamente cheia de facehuggers, aqueles monstros lá do Alien que entram na cara e fazem coisas bizarras. E ficando preso nessa sala cheia de facehuggers, os rapazes começam a lutar lá. O próprio Andy, ele tem uma certa agonia ali pra salvar os meninos, mesmo ele tendo que entender um pouco o que tá acontecendo. É uma cena bem tensa, tem muito o foco ali na cor vermelha, então dá aquela sensação de urgência mesmo e de pavor, né? Porque a gente sabe que se aquele bicho pegar na cara, já era. E então a própria Rain e a Navarro, elas saem da nave, vão em busca de salvar os meninos. Elas não conseguem acesso, porque a porta tá trancada. Então elas resolvem pegar um chip, né, como se fosse um cartão de memória de um sintético, e colocar no Andy, porque ele conseguiria ter as diretrizes daquela nave. O Andy, ele bota esse chip, ele fica num modo meio que estranho, né, com o olho virado lá, a imagem, a câmera fica focada nele, enquanto os rapazes vão lutando. A Rain acaba se desesperando, quebrando o vidro, eles fogem. O Andy tá um pouco estranho, depois dessa atualização aqui, até porque eles descobrem
porque a própria Rain não queria levar ele pra Ivak, porque lá não é permitido sintéticos, então ele fica mais frio, ele fica mais calculista, ele fica mais até mesmo severo em algumas situações e decisões aqui. Os facehuggers vão atrás deles, eles acabam indo até a cara da própria Navarro, e o pior acontece, a Navarro, ela acaba sendo aparentemente fecundada ali pelo um facehugger. Eles tentam tirar, mas ele começa a enforcar mais a ela, então a Rain tem a ideia de congelar eles pra atirar. E até dá certo, porém, um sintético que estava ali presente, que é o Rook, ele é de outros filmes anteriores, ele é um modelo parecido em uns filmes anteriores, na verdade do primeiro filme da saga Alien, ele fala que ela só tem 60% de chance de sobreviver. E para evitar esses 40% de chance de acontecer que dê errado, o próprio Andy ele vai atrás da Navarro. Dá uma cena muito aflita porque o próprio Bjorn começa a fechar várias portas ali. O Andy ele abre facilmente porque ele é um sintético, ele é muito poderoso assim em questão de força física, mas mesmo assim eles conseguem meio que fugir. O próprio Andy, Tyler e Rain ficam na própria Romulus, enquanto a Navarro e o Bjorn e a Kay, que é a irmã do próprio Tyler, que inclusive está grávida, ficam em outra nave, que é a nave que eles vieram. Só que não demora muito e a própria Navarro começa a sentir coisas ali dentro dela. E quem conhece a franquia e quem não conhece também, acaba descobrindo que é o próprio Alien, um xenomorfo que está nascendo ali. E é muito angustiante. Dá muita agonia, porque ela tem um aparelho lá que ela encontra, que faz um raio-x direto na hora, dá pra ver. E ela viu ele quebrando o tórax dela, o peito dela ali. E acaba nascendo e matando ela da forma mais brutal possível. A própria Navarro vai sendo a primeira vítima aqui. Ela acaba batendo nos controles da nave, acaba quase destruindo tudo. Isso aumenta o tempo de colisão daquela estação espacial junto com os asteroides. A Kay acaba indo junto com o Bjorn em algum modo ali de escapar da nave e encontrar o Tyler, a Rain e o Andy. Só que eles acabam encontrando o casulo do xenomorfo que sai ali da Navarro. Sim, eles crescem muito rápido. O próprio xenomorfo tem essa habilidade de... Opa! É muita emoção. O próprio xenomorfo tem essa habilidade de aumentar seu metabolismo, então eles crescem muito rápido. Depois de todo o caos da nave ter eclodido já ali uma grande parte da estação espacial, o Bjorn, ao encontrar esse casulo junto com a Kay, ele tem a brilhante ideia de matar o bicho dando choque. Só que isso acaba sendo bem pior, porque ele acaba acordando o bicho, irritando mais ainda, fazendo o xenomorfo fazer a sua segunda vítima aqui, onde ele acaba queimando o Bjorn todo com ácido e também espetando com seu grande ferrão. Isso ficou um pouco estranho, eu acho. A Kay acaba tentando fugir ali, ela tenta se encontrar com o Tyler, a Rain e o Andy. Enquanto isso, o Tyler, a Rain e o Andy, quase um trava-língua aqui, eles acabam passando por uma sala cheia de facehugger. E esses bichos, eles percebem pela temperatura, como também pelo barulho, eles não têm visão ali. Então eles baixam a temperatura deles, eles passam por aquela sala, mas adianta de nada, porque acaba que eles têm que correr e fugir de todos aqueles bichos. Conseguindo fugir, quase que o Tyler morreu, a gente vê que o Andy tá cada vez mais frio em relação a tudo isso, até porque ele não tem mais aquela empatia e recebendo aquelas diretrizes, que também ele recebe novas diretrizes pelo próprio sintético lá, o sintético Rook, que é pra proteger a nave e proteger a pesquisa que aquela nave fez. Aparentemente essa nave é a do primeiro filme de Alien, então tinha um vestígio ali de xenomorfo e de estudos ali presente. O Andy fica cada vez mais frio. Eles se encontram justamente com a Kay, né? Só que a Kay está do lado de fora, eles estão do lado de dentro. A Kay está perto de entrar, porém tem um xenomorfo do lado de fora. E a única pessoa que pode abrir é o Andy. Ele abre? Não, ele não abre. Isso acaba de vez com o próprio Tyler em ver sua irmã sendo ali atacada pelo próprio xenomorfo. Por falar em xenomorfo, o visual é brilhante, tá? O xenomorfo foi feito inteiramente ali de efeitos práticos. Claro, usou um CGI aqui ali em algumas cenas, mas a sua carcaça, por assim dizer, é praticamente ali de efeitos práticos. Chegando lá nessa sala que eles já estavam, eles acabam se armando. O Tyler dá algumas dicas ali de como usar a arma. Ele fala que o sangue dos xenomorfos é feito de ácido, então não é bom atirar neles, porque vai acabar machucando ou danificando até a própria nave. Mas a gente sabe que em algum momento eles vão usar. E depois, logo em seguida, eles têm a brilhante ideia de chegar mais perto ali da própria estação espacial e entrar na nave e ir embora. Só que é o seguinte, a Kay aparentemente está viva. O Tyler vai desesperado procurar sua irmã, ele consegue salvá-la, sua irmã, só que ele precisa sacrificar, porque está infestada de xenomorfos aquele local. Então ele acaba se sacrificando e sendo a terceira vítima. Deixa eu ver, calma. Navarro, o Bjorn, Tyler. Terceira vítima, tá certo. E aí, foge mais uma vez a própria Andy, Rain, só que dessa vez a Kay.
A Kayla entra na nave, ela até consegue, né, junto com o próprio Andy, que estava justamente com o material que o Rook pediu para o Andy pegar, que é justamente um estudo ali sobre o DNA do xenomorfo. E a gente vê um teste ali com o rato, que o rato, apesar de ter sido quase morto, ele regenerou, então possivelmente é uma salvação. O Andy pensa em colocar na Kay, porque ela tá muito machucada, só que a Rain tem a ideia de botar ela em criogenia e lá em Vac, ver se realmente vale a pena colocar esse composto nela ou alguma coisa assim. Então a gente não vê o Andy colocando na Kay. E aí acontece o pior. Ele descobre que esse composto, na verdade, deu muito errado. Não sabemos, eu não entendi muito se o Rook ele tinha realmente a intenção de, mesmo que o composto fosse errado, ele queria que levasse, ou ele não tinha noção que o composto estava errado. Então, o Rook, que é aquele sintético lá presente, que é da nave já, ele acaba fechando as portas e deixando só a Kay que está na nave levar o composto, porque o Andy e a Rain ficaram. Então a gente até vê um momento ali que o próprio Andy ele tem uma convulsão, a Rain acaba trocando o cartão de memória dele. E depois disso ele volta um pouco a ter aquelas emoções que ele já tinha antes, ela tem um pouco mais de empatia, pede desculpas a ele. E a gente já começa a entender um pouco melhor que, tipo, o Andy ele só ficou mais chateado e atrelou junto com toda a sua, como posso dizer, inteligência ali presente. Vem diversos xenomorfos ali pra atacar os dois, porque estão trancados, já que o Rookie que trancou os dois. Só que a Rain tem a brilhante ideia de aumentar a gravidade e matar todos os xenomorfos. Só que aí vem a mentirada. Ela consegue, junto com ele, desviar de todos os xenomorfos. Isso é muita mentira, velho. Mas ainda assim ela consegue destruir todos, uma cena bem legal. Só que quando ela tá tentando fugir, já para entrar na nave junto com ele, a gravidade cai. E a Rain cai também. Porém, ela acaba sendo salva até mesmo pelo próprio xenomorfo. Vem aí o plot twist, né? O xenomorfo é do bem. Não, brincadeira, não é do bem. Só que como ele queria matar ela, ou até mesmo usar o corpo dela pra fecundar outros xenomorfos, ele acaba salvando, só que o Andy, ele acaba pulando, e mesmo que ele esteja de volta nas suas emoções, ele acaba exterminando o próprio xenomorfo e derrubando um monte de xenomorfos juntos com um elevador. A nave acaba colidindo com os asteroides, Andy e Rain acabam entrando na nave. Ela fala pro Rook, por vídeo chamada ali, que não vai salvar a pesquisa dele. Ele fica super irritado, mas ele explode junto com os xenomorfos ali presentes. E eles partem para finalmente para Ivak. Chegando lá, eles vão entrar em criogenia, menos o Andy, porque ele é um sintético. A Rain coloca a Kay, só que a cápsula dela começa a dar um certo erro. Ela começa a gritar de dor, começa a passar mal. E ela descobre que ela estava grávida já antes, só que o bebê já está para nascer. Só que é o seguinte, por que já tá nascendo agora? E a gente descobre que ela botou o composto nela. E o bebê acabou nascendo de uma forma híbrida. O bebê começa a sair de um casulo, tá ácido, ele acaba caindo no galpão ali daquela nave. E a gente fica até, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí a Rain acaba descendo, ela não encontra o bebê. O Andy, quando ele olha pra própria Kay, vê que ela tá com um certo líquido ali presente, uma gosma. Quando ele olha pra trás, velho, é absurdo. Tipo, isso tá falando só uns 15 minutos pro filme acabar. E é aflito, é tenso do começo ao fim. Aparece um híbrido, o filho da Kay se tornou uma coisa tão grotesca, tão nojenta, tão estranha, que, tipo, dá muito medo. Ele é uma mistura de humano com xenomorfo, mas ele tem muitas propriedades de xenomorfo, ele é muito esquelético, ele tem uns buracos nas costas, é uma aparência muito estranha, tem uma cauda muito estranha. Ele acaba atacando e matando a própria Kay, sugando a energia dela, alguma coisa do tipo ali. Ele vai lutar contra o Andy, na verdade ele dá um golpe do Andy que já finaliza o Andy e vai lutar justamente com a Rain no final. É uma cena muito angustiante porque ele é imponente, mesmo ele sendo frágil por ter uma aparência esquelética, ele é muito forte, ele tem veneno, ele tem propriedades ali diferentes de qualquer coisa do que a gente já viu. E vale ressaltar que ele tem um design muito parecido com os designs dos engenheiros que criaram a raça humana no filme Prometheus. Eu não assisti o filme de Prometheus, mas eu já vi algumas coisinhas aqui e ali. Então a gente vai vendo que os xenomorfos, eles são derivados ali do próprio sintético, que foi o David que fez os xenomorfos, mas é esse específico aqui, ele tem uma semelhança muito grande com os engenheiros. Eu fico pensando, será que os engenheiros, a raça que criou os humanos, seja na verdade uma mistura do sangue do próprio xenomorfo junto com um sintético? É como se fosse um androide orgânico, alguma coisa assim. Não sei se é viagem, se não foi, fica minha cravada aqui, tá? A Rain começa a lutar com ele, ela usa o ácido da própria bolsa que ele nasceu, do próprio casulo que ele nasceu na nave, acaba despencando tudo saindo pelo espaço. O xenomorfo acaba saindo também. A gente vê a Rain pendurada ali, que ela usa uma roupa de astronauta. A gente pensa que ela vai fugir, ela pensa que ela conseguiu. Tô até um pouco angustiado em falar aqui. Só que do nada tem um jumpscare. E que jumpscare miserável. É um susto horrível, velho. Eu me caguei todo nessa hora. E sério, que
Que filme bom, sério. Eu fiquei aflito do começo ao fim. Isso tá faltando tipo uns 3 minutos pro filme acabar. Mas mesmo assim é muito bom, porque o Xenomorfo lá mistura com o Monoide, né? Ele tenta atacar a Rain, ele usa a língua dele lá pra quebrar o vidro. A língua dele tem um mini Xenomorfo ali. E a Rain consegue explodir ele junto com todo o resto ali que ele acaba se soltando da nave. E ela parte pra Ivak. A Rain entra na criogenia, ela faz seu diário de bordo, ela coloca o Andy na criogenia. Mesmo que lá não seja permitido sintéticos, ela vai levar o Andy. A Kay, infelizmente, morreu. E a gente acompanha o fim de toda essa saga, no caso desse filme, em que a Rain entra em criogenia, ela não sabe se ela vai chegar em Ivak, mas deposita que com a criogenia tudo vai dar certo e pensa num futuro melhor de tudo que ela já viveu ou passou até agora. E é isso, meus queridos. Se vocês gostaram da análise ou dos meus comentários aqui, perdão, fico muito empolgado. Curte, comenta, se inscreve. Até a próxima. Se você tem alguma recomendação, fala aí também. Não esquece de se inscrever, curtir. E é isso. Até a próxima.